Parte 2 do vídeo, minha história no Rio de Janeiro. Ei, vem cá, tu viu a parte um? Vê a parte um. Se tu já viu, então senta que tu vai ver agora a parte 2. Gente, eu contei pra vocês, não foi? Minha experiência no Rio de Janeiro, minha ida lá. Então, fui pro Rio de Janeiro, engravidei no Rio de Janeiro, fui construir minha família no Rio de Janeiro. Meu esposo também é de Recife, foi pra lá. Vou resumir a parte um. Na parte um do vídeo eu falei que eu fui pro Rio de Janeiro. Meu esposo foi para o Rio de Janeiro por falta de trabalho em Recife. Primeiro foi para São Paulo, lá não tinha trabalho para ele. Ele foi para Recife, foi para o Rio de Janeiro, conheceu o pai dele, passou a conviver com o pai dele. O pai dele ajudou bastante ele. E o que acontece? Lá tinha emprego. Eu fui para o Rio de Janeiro, engravidei dos meus dois filhos, minhas duas bênçãos, meus dois tesouros. Engravidei lá no Rio de Janeiro, mas não conseguia me adaptar no Rio de Janeiro. E a tua volta, Paula, como foi? Deixa eu te contar. Agora eu vou te contar a parte 2 como foi a tua volta. Decidimos voltar para Recife. Não sei se eu falei no outro vídeo, eu acredito que eu falei. Meu esposo estava ficando quase desempregado. A crise econômica no Rio de Janeiro estava ficando forte. Eu disse, meu love, é melhor a gente ir logo enquanto dá tempo, porque depois que esse menino crescer, nem o dinheiro da passagem vai dar para eles. Porque, gente, outra coisa que é importante a gente ressaltar, muitas pessoas que deixam seu interior, seu norte, seu nordeste para ir para esses lugares, na grande maioria das vezes, elas querem voltar. Quando elas chegam lá e elas veem que não deu certo, e elas veem que não é o que elas idealizavam, não é o que elas pensavam, não é o que a TV mostra, um filme mostra, uma, tá entendendo? Uma novela talvez mostre, não é o que um comercial, um intervalo mostra, não foi o que elas pensavam. Então elas decidem voltar. Quando elas decidem voltar, na maioria das vezes, gente, mais uma vez, quem estiver vendo esse vídeo, me conta se vocês passaram por isso. Se vocês conhecem alguém que passou por isso, mostre esse vídeo para alguém. Elas não têm nem condições de voltar, porque nem passagem elas têm. Não, porque eu vi muito isso. Aí eu e meu esposo conversamos. Eu disse, amor, é melhor a gente chegou à conclusão da gente voltar para Recife enquanto ainda nossos filhos eram bebês. Por quê? Porque eles não pagavam passagem. Então a gente só ia ter que arcar com a passagem minha e dele. E aí, como foi? Fizemos o planejamento. Vamos voltar para Recife. Qual mês? Tal mês. Vamos vender isso e vender isso. Vamos levar isso aqui e isso aqui. E aí, como vai levar só trazemos para Recife o que realmente era necessário, porque não tínhamos condições de pagar a mudança. Aí o que acontece? A gente veio-se embora. Mas tem um detalhe aí, gente, tem alguns detalhes importantíssimos. Quando eu decidi voltar para quando a gente chegou à conclusão que vínhamos para Recife, também chegamos à conclusão que eu ia ter que vir na frente, que meu esposo não ia poder vir comigo na frente. Foi, Paola, foi. Porque ele precisava esperar 1 ou 2 meses até conseguir outro funcionário para ficar no lugar dele. Porque ele já estava decidido vir, não estava dando muito certo no emprego. Ele viu que os patrão dele estavam passando por uma separação muito séria e essa separação estava intervindo num comércio deles dois e os funcionários estavam se prejudicando. E os funcionários iam cada vez mais se prejudicar. Então, antes que isso acontecesse, meu esposo ia pegar, conversou com a patroa dele, tudo certo. Resumindo, Paola veio na frente com as crianças. Na época, o meu filho mais novo, mais velho, ele tinha 2 anos e pouco. E o mais novo, ele tinha acabado de fazer um mês. Ele tinha acabado de fazer um mês. E foi muito difícil, porque eu não esperava. A gente não esperava que ia ser tão difícil a viagem. Meu esposo ficou no Rio, resolvendo as coisas, vendendo o que dava para vender. E eu vim embora para Recife com esses 2 meninos. Ele me levou na rodoviária, ele e meu sogro. Embarcamos. Gente, se o tempo voltasse atrás, eu não fazia essa viagem. Eu voltava para Recife, mas eu não voltava sozinha para Recife.
porque foi uma das experiências mais tristes que eu tive na minha vida. E eu não aconselho a ninguém, nenhuma mãe. Mães, vocês que estão aí, pais, vocês que são casal, que estão planejando fazer essa viagem, viajar. Vocês, esposo, vocês pais, não deixem a esposa de vocês viajar só. Não queiram, esposa, fazer o que eu fiz. A gente chegou a essa conclusão. Você vai conseguir, Paula? Vou conseguir, amor, vai dar tudo certo. Toma cuidado, olha, gente, não dá certo. Viagem com um casal. Se vocês tiverem filhos, não faça nenhuma viagem, mãe. Vocês, mãe, não faça nenhum tipo de viagem sozinha com seus bebês, não. Na minha condição que eu me via naquele momento. Naquele momento, eu estava com 2 bebês. Eu tinha acabado de deixar o resguardo, gente. Meu filho mais novo tinha acabado de fazer 1 mês. Tinha acabado de fazer 1 mês? Não, ele tinha acabado de fazer 2 meses. Meu filho mais novo. Então, o que que acontece? Peguei um ônibus, passei quase 3 dias dentro de um ônibus, do Rio de Janeiro para Recife. Foi um desespero total na minha vida. Eu, eu passei muito mal dentro do ônibus. Eu passei tão mal dentro do ônibus que eu só lembro de uma das coisas que meu esposo falou. Cuidado com essa bolsa de documento. Não perde esses documentos, não perde, que é o registro dos meninos. E o único trocado que você tem, tá? Mas eu fiquei num desespero tão grande, meu bebê chorava de um lado, meu filho chorava de outro lado, meu filho mais velho começou a passar mal, começava a vomitar. Eu não falei pra vocês que já era pra eu ter gravado há muito tempo esse vídeo, só que esse vídeo mexe, essa história fica mexendo comigo. Porque não foi fácil não, foi muito difícil. A situação da viagem e da volta. Mas só pra resumir tudo, gente, eu fiquei com uma enxaqueca tão grande nesse ônibus, uma dor de cabeça tão grande. Eu fiquei com tanto medo de perder meus meninos nessa viagem, que eu agarrava eles de um jeito para não perder eles. E quando a gente desceu num ponto para lanchar, tomar água, banheiro, eu perdi a bolsa de documento. Eu perdi a bolsa, gente, que não era para eu perder, aquela bolsa vermelhinha, que não era para eu perder, eu perdi. Eu deixei na lanchonete. E aí o que é que acontece? Eu deixei na lanchonete e subi no ônibus com meu filho. Lembro que eu comprei uma coxinha pro meu filho, o mais velho, e uma água para ele e pronto. Subi no ônibus depois de meia hora viajando na estrada à noite. Isso era 7 e pouca da noite, ia dar 8 horas, eu acredito. Eu dei conta da minha bolsa, eu disse, cadê minha bolsa? Vou procurar minha bolsa. Minha bolsa, minha bolsa. A gente sacudiu o ônibus, gente, por tudo que é lugar. Levanta a cadeira, tira a bolsa, abre a bolsa de todo mundo. Meu Deus! Porque eu lembrava que meu esposo falava: não perde o registro dos meninos. Cuidado com o registro dos meninos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Para resumir, eu perdi. Eu perdi o registro dos meus 2 filhos. Eu perdi o único dinheiro que eu tinha. E a parte mais difícil para mim foi quando o motorista disse que no próximo ponto ia deixar meus filhos. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, gente. Não sei. Mas enfim, ele disse que ia deixar meus filhos, porque meus filhos não podiam mais viajar comigo. Porque eu não estava mais com documento, eu não podia provar que era meus filhos. Eu, não, ele é meus filhos, pelo amor de Deus. Olha, foi horrível, uma sensação horrível. O povo do ônibus me ajudando. A gente desceu na serra, o ônibus parou na serra. Para quem tem um hábito de viajar, sabe, viajar de ônibus, caminhão ou carro. Em vários pontos da viagem, nas estradas, tem serras que descem. Eu, motorista, dei a volta. Eu sei onde eu deixei essa bolsa. Foi lá na lanchonete. Foi lá na lanchonete, no escuro, gente, numa estrada, mato de um lado, mato de outro. A gente desceu do ônibus, abriu aquela mala do ônibus, tira as malas, mas eu sabia que não estava ali. E a gente, eu pedi para ver a bolsa de todo mundo. E eles, eu só vinha isso na minha cabeça. Ele, eu vou ter que ligar, eu vou ter que ligar. Seus filhos vai ter que ficar, seus filhos vai ter que ficar, não pode viajar mais com você. Eu sei que você é a mãe, mas isso e aquilo não pode, meu Deus. Aí eu comecei a dar detalhe dos meus filhos para ele.
eu comecei a falar para eles, olha, é meu filho, esse aqui, olha, ele tem esse detalhe, ele tem isso daqui, ele nasceu de tal hora, isso e aquilo. Olha, foi desesperador, sei não, viu? Muito difícil, gente, para vocês. Para vocês que viajam, que querem viajar, não viajem, não com os filhos de vocês sozinha, não. Se os filhos de vocês for pequeno, tem menos de 5 anos, tem até 10 anos de idade, cuidado, é uma viagem muito longa. E se for uma viagem assim longa, ai meu Deus, se for uma viagem longa, uma viagem difícil, não, viaja com os esposos de vocês, com os pais, tudo juntinho ali. Se não tiver oportunidade no momento, espera, porque foi feio demais. Foi feio, resumindo tudo. No meio da pista, do nada, todo mundo pedindo, todo mundo orando. De repente, para uma caminhonete lá embaixo, na frente do ônibus. E ele acha a minha bolsa, ele traz minha bolsa. A dona da lanchonete me deu a bolsa. A dona da lanchonete percebeu que eu estava toda atrapalhada com meus bebês. E eu deixei a bolsa lá na lanchonete e ela mandou o primeiro carro que chegou. Segue esse ônibus que a moça tá com 2 bebês. Esse é o documento dos filhos dela. Foi, tu acredita nisso? Meu Deus, foi muito bom essa parte. Quando ele atravessa o outro lado, no escuro, só o farol do ônibus clareando a mão desse senhor, meu Deus. Eu vi que era minha bolsa. Quando eu abri o registro dos meus filhos, gente, olha que sensação. E resumindo tudo, consegui de volta o documento dos meus filhos, consegui fazer a viagem. Chegamos em Recife, exausta. Desde esse momento, a partir desse momento que eu perdi meu documento, que eu consegui o documento dos meus filhos de volta, nenhum passageiro no ônibus me deixava fazer nada sozinha. Cada passageiro no ônibus segurava meu filho, cuidava. Fica aqui, Ana, fica aqui pertinho, Paula. Não sai daqui, olha, vamos tomar cuidado nela, gente, vamos tomar cuidado nela. Foi uma experiência vivida, real. Gente, foi um caso real, uma verdadeira história real. Imagina você saber que você vai perder seus 2 filhos ali, seus 2 filhos amados que você tanto ama, que você tanto planejou para ter, você sempre quis, e de repente isso acontecer. Enfim, gente, entre trocos e barrancos, cheguei em Recife. Logo em seguida, depois de 3 meses, meu love veio. E hoje estamos aqui em Recife. E essa foi mais um pouquinho da história de Paola Borges, contando para vocês. Se eu conseguir salvar esse vídeo, postar esse vídeo, assiste o vídeo, por favor. Curte, comenta, diz o que tu achou. Tu já conheceu história desse jeito? Tu já passou por essas histórias? Ou tu conhece alguém que tem essa história para contar? É isso. É isso aí, gente. É vida vivida. Caso real. História de Paola Borges. Beijo!